Começando agora a gravação do nosso pós-jogo de Vitória 2, Fluminense 1, agora mais tranquilo. A emoção não passou ainda mais para dar uma aliviada. Um primeiro tempo de um Vitória que teve muito volume, chegou muito no último terço pelos lados, mas que finalizou muito pouco. Mesmo com muito volume do Vitória, as melhores chances foram no Fluminense. E se o Vitória vira o primeiro tempo no 1 a 0 no gol de Esteves ou de Neres, que eu não sei até agora de quem foi, e você vai ajudar a gente, muito, o de Esteves então, muito por conta de Lucas Arcanjo, que fez uma defesaça numa bola que Lima chuta de frente, Arcanjo defende, bate na trave e ele consegue voltar. Se a gente toma aquele gol, era outro contexto de jogo. O lance do primeiro pênalti, que foi anulado pelo VAR. Entendo quem fala que não foi, para Paulo, por exemplo, de fato não foi. Tem um contato que talvez não seja suficiente, mas se é interpretativo, a regra diz que o VAR não tem que entrar em lance interpretativo, apenas em lance claro. E acho que é um consenso que o lance não é claro o suficiente para você definir logo de cara no campo. Se ele definiu no campo, então ele não deveria ter sido interferido. Mas o fato é que a Vitória vira o primeiro tempo 1 a 0 sendo eficiente. Fábio não fez nenhuma grande defesa como o Arcanjo fez no chute cruzado de K1 Elias, mas o Vitória vira dando 1 a 0. Quando o Fluminense volta, tira um volante, bota Keno, joga com Martinelli, Lima, Ganso, Keno, o ponta que eu esqueci agora que era Arias e K1 Elias. O Fluminense faz 15 minutos, onde ele é muito melhor do que o Vitória. E até o Vitória poderia inclusive ter tomado gol antes. É bom que se diga. E depois do gol, o Fluminense ainda é melhor do que o Vitória no jogo. E aí depois fica um jogo controlado, o Vitória tentando a jornada individualmente abaixo de alguns, que a gente vai falar sobre isso daqui. Mas depois um pênalti em um mérito, mais uma vez, total de Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo teve muito mérito contra a equipe do Juventude, muito mérito contra o RB, teve muito mérito de novo. Saiu pressionando Ignacio, que tocou em Fábio, ele pressionou Fábio, que tocou em Manuel, ele foi pro outro lado pressionar Manuel, Manuel errou, ele rouba a bola, toca em Mateuzinho, que pra mim sofre o pênalti. Eu quero rever o replay, a galera tá falando que não foi, mas eu achei aqui na hora, achei muito pênalti o toque, eu quero rever inclusive. Vitória 2 a 1, Vitória 100% nesses dois jogos em casa no Barradão, Vitória que não volta pra zona de rebaixamento, independente do que aconteça na rodada, é bom que se diga, mas um Vitória que agora, como a gente falou no pré-jogo, Paulo, ganha o direito de pelo menos empatar contra o CAP. Pra mim é ganhar. Dá pra deixar claro aqui. Mas ganha o direito de achar um ponto e respirar na competição. É bem verdade que a competição não acabou ainda. O Vitória fica um ponto no Fluminense, traz o Fluminense de volta pra briga. Não foi dos melhores jogos em termos de finalização, de concluir as jogadas do Vitória, mas uma altura dessa é ganhar em casa. E Alejandro, registre-se, bateu todos os pênaltis com bola de um lado e goleiro do outro. Todos os pênaltis que ele bateu foi bola de um lado e goleiro do outro, bateu muito bem, graças a Deus. Vitória 2 a 1 em cima do Fluminense. Vamos com calma que Vitória respira, ainda tem campeonato e já adianto, não falo de Sul-Americana. Só falo de Sul-Americana quando matematicamente salvar. Se matematicamente salvar na rodada 35 ou na 36 e tiver chance de ganhar as duas e ir pra Sul-Americana, a gente fala sobre isso. É claro que a gente torce pra isso todo dia. É evidente que eu quero estar no Monumental de Nunes fazendo um jogo pelo canto rubro-negro, é óbvio. Maravilha. Pelo amor de Deus. Mas calma, primeiro é escapar matematicamente e depois Sul-Americana, Paulo. É isso aí. E um ponto de salientar também, que o Vitória não tá só 100% de aproveitamento nos últimos dois jogos no Barradão, como o Vitória tá 100% de aproveitamento nos confrontos diretos. Vitória pegou o Atlético Goianiense vivo, ganhou. Pegou o Juventude na briga, ganhou. Pegou o Red Bull Bragantino no Barradão, ganhou. Pega o Fluminense na briga, ganhou. Vitória até aqui, no segundo turno, 100% de aproveitamento contra os adversários diretos. E isso é extremamente importante. Vencer jogos já é um máximo pro Vitória, mas vencer e fazer os adversários não pontuar tem um peso muito grande. E antes de fazer a minha análise, eu quero reiterar o que eu falei no finalzinho do jogo. O Vitória é pra quem acredita. Quando a gente vence um jogo com 2 gols aos 46 minutos dos dois tempos, é pra mostrar que realmente tem que acreditar, tem que ir até o fim. E um ponto que antes da análise tem que ressaltar: se no primeiro turno a gente falou que o Vitória precisava ser um time cascudo, se no primeiro turno a gente apoiou em alguns momentos a fala de Condé de que o Vitória precisava reaprender a jogar a Série A, hoje podemos falar que o Vitória é um time infinitamente mais cascudo. E não é porque tá beirando o G6 do retorno somente. Não é porque tem uma quantidade de vitórias muito maior do que no primeiro turno, no segundo turno. Não é somente por isso. É porque o Vitória hoje é um time muito mais estável psicologicamente falando. Vitória sofre um gol no Barradão com 29 mil, que se bobear pelo número ali de 50, 540 e pouco, possa ser que tenha sido aí top 2 ou top 3 maiores números do Vitória da Série A esse ano. E o Vitória consegue ter força para se reerguer, para ir até o final e vencer o jogo.
Da mesma forma foi o sofrimento em alguns momentos contra o Red Bull Bragantino, venceu. Sofreu contra a Juventude, venceu. Sofreu contra o Galo, empatou o jogo, mesmo merecendo até vencer a partida. Então o Vitória hoje é um time que, enfim, atingiu um nível de maturidade, de confiança que a gente sempre pediu. Não sabemos se vai ser assim até a reta final, mas o mais importante, hoje, depois de um certo tempo do primeiro turno, o Vitória é um time confiável. O Vitória é um time mais cascudo. O Vitória é um time que hoje sabe jogar mais a Série A do que saber no primeiro turno. Sobre o primeiro tempo do Vitória, eu achei o primeiro tempo do Vitória melhor do que foi os últimos 3 jogos. Galo, Inter e o Red Bull Bragantino. O Vitória não fez bons primeiros tempos, diferentemente de hoje, que o Vitória tinha uma saída de bola qualificada, ora com o Hiller baixando, ora uma saída com os 2 zagueiros somente, o Oliveira e Hiller trabalhando muito a inversão de corredor. Vitória chegava no último terço com Cáceres e Mosquito na direita, Everaldo Esteves na esquerda. Vitória chegou, talvez seja o jogo que o Vitória mais chega no último terço, porém, não foi o jogo que o Vitória mais criou. Vitória chegava no último terço, Vitória gerava muitos cruzamentos, eu vi Cáceres fazer muitos cruzamentos, Mosquito, Mateuzinho, Everaldo, Esteves, só que a defesa Fluminense, que não marcava bem lá atrás, conseguia interceptar a maioria dos cruzamentos, até vinha a bola parada e a Vitória fazer o gol. É um Fluminense que tem menos a bola, que tem mais dificuldade, porém tem as principais chances. Chute de Arias no início do jogo, Arcanjo faz defesa em 2 tempos. Cabeceio de Arias, Arcanjo encaixa. Depois o chute de Lima de fora da área, que Arcanjo faz um milagre para manter o Vitória vivo na partida. E o Fluminense depois volta no segundo tempo muito melhor. Desde o primeiro tempo, quem assistiu o pré-jogo viu o que a gente falava. O Fluminense ainda tem algumas coisas de Diniz. É muita gente no lado da bola. Você vê que Arias abandona o lado para ir pro outro lado, para aproximar do ponta. Fica 2 pontas em um lado só, Ganso, Martinelli. Tudo isso para envolver o Vitória e em alguns momentos se envolveu. Principalmente quando tirou o Vitor Hugo. O menino de 20 anos sentiu o barradão. Errou muita saída de bola e aí Mano Menezes faz a correção. Traz Lima para jogar segundo volante, coloca aqui na aberta e aí o Fluminense melhora muito, porque o Fluminense, que chegava mais de um lado, passa a chegar com o Arias na direita, passa a chegar com o Keno na esquerda, tem Ganso um pouco mais móvel e um pouco mais livre e um Lima que faz a saída de bola com uma saída muito melhor que o Vitor Hugo. Traz o Vitória para pressionar, o Vitória não consegue fazer uma pressão com tanto isso no primeiro momento e aí o Fluminense cria muitas situações de gol, mas o que mais irrita, não vou falar de coisas ruins, mas o que mais irrita é que o Fluminense criou por muito mérito para fazer 1-1 e o gol sai de uma jogada que foi total demérito do Vitória. Esteves corta uma bola para entrar da área, Hiller, até agora eu quero entender foi o que ele fez, corta uma bola para pro meio da área, pro pé de Martinelli, que finaliza aí na sorte, no acaso, a bola bate, Arcanjo entra e depois ficou o jogo lá e cá. Vitória poderia ter feito 2-1, Fluminense poderia ter feito 2-1. Vitória conseguia equilibrar mais ações e aí vem a individualidade de Carlos Eduardo que falou, ó, vou pressionar Samuel Xavier, vou pressionar Ignacio, vou pressionar Fábio, vou pressionar Manuel e vou roubar a bola. Rodou o campo inteiro pressionando e aí depois de um pênalti para sacramentar o 2-1 importantíssimo do Vitória. João, queria ouvir também a sua análise rápida a respeito desse jogo. Como é que você viu o Vitória nessa partida? O que é que você achou individualmente, coletivamente? Pode se sentir à vontade para falar, irmão. Eu sempre falo do Fluminense que ele tem no papel um timaço, um grupo maravilhoso. Não tem um bom treinador, porque Mano Menezes já é um treinador fora de linha, já está fora de contexto o Mano Menezes. E o Fluminense tem um time muito bom no papel, mas não consegue colocar em prática dentro de campo em alguns jogos. Hoje, por exemplo, para mim o pior jogador em campo do Fluminense foi o jogador Manuel. A entregada, e toda hora eu pressentia que o Manuel ia entregar o baba. John Arias, não sei qual foi que ele teve antes de começar o jogo, ele não jogou nada, né? Perdeu ainda aquele gol de frente para Lucas Arcanjo, tocando de cabeça, e Lucas pegou. Agora dizer uma coisa a você, o Vitória hoje se superou, ele deve ter sido hoje, se você for no percentual, o Vitória jogou 80% de bola, coisa que ele não tinha jogado, por exemplo, com o Bragantino. O Bragantino no primeiro tempo foi horrível. No segundo tempo, o Vitória fazia um gol aos 33 minutos do segundo tempo, eu me lembro bem, parecia, o jogo já estava quase que entregue, quase que perdido. Aí o cara vai, faz uma jogada de baba, aquela lá, faz o gol. Hoje, no time do Vitória, por exemplo, o Mateuzinho foi bem, o Lucas Arcanjo foi maravilhoso, Lucas Arcanjo. Hoje também o Nery se superou, o Edu, hein? Parabéns pro Edu. Parabéns pro Edu que entrou para substituir o Wagner Leonardo e se deu muito bem. E Alejandro, doido para fazer o gol dele. Eu me lembro que Alejandro no Campeonato Baiano perdeu um pênalti. Se eu não me engano foi contra o Jiquié. Foi. Mas de lá pra cá, foi ele que nunca perdeu, mais. Foi ele, perdeu um pênalti. Ele perdeu um pênalti contra o Jiquié, jogo lá fora, não foi aqui. Fora.
Lá fora. Aí depois ele começou a bater os pênaltis. Cada golaço de pênalti que o cara disse. O narrador não pode dizer golaço no pênalti. Como que não? Tem golaço no pênalti. Golaço que você tira do goleiro, ele cai pro canto, a bola chacoalha a rede lá naquele altozinho ali. Pô, meu, é gol bonito, velho. E rapidinho, Jordade, ele que entendeu e mudou a cobrança. Ele perde contra o Jequié um pênalti de meia altura e todos os três que ele fala assim, era pênalti alto. Então mudou a cobrança, agora é só Pois pênalti é. no ângulo. Só Pois pênalti é. no ângulo. Alguém deve ter dito a ele, o empresário dele, ou alguém, disse, meu irmão, você tem que bater quando você batia lá na divisão de base do Atlético, velho. Bota a bola lá naquele, você era perfeito. Eu admirava você batendo os pênaltis lá na divisão de base. Aí pronto, o Alejandro começou a bater pênalti e tudo. E teve um jogo que ele pegou a bola pra bater. Eu disse, meu Deus do céu. Deve ter sido o Corinthians. Todo mundo botou a mão na cabeça, todo mundo. Mas ele fez uma pancada e a bola entrou legal no gol do adversário. Agora, só pra fazer uma ressalvazinha, vocês tocaram no nome aí de Léo Condé. Eu me lembro quando o Vitória foi campeão baiano. Léo Condé disse assim: nós temos condições de chegar bem no Brasileiro com os nossos jogos dentro de casa. Lá fora a gente vai beliscar alguma coisa, mas aqui eles não vão vencer a gente nem a pau. Só que Condé tava com aquele grupo deteriorado, né? Deteriorado, aquele grupo de Condé nos principais jogos, nos primeiros jogos da Série A. Ele saiu, o Vitória modificou algumas coisas, algumas peças. Então, tá de parabéns o Vitória, tá de parabéns o Carpini. Esse Carpini, que eu já falei aqui, que eu não contrataria ele, mas eu posso dar minha mão à palmatória, porque eu não disse que ele é horrível, miserável, não disse nada disso. Eu disse que não era o jogador para o Vitória na época. O Vitória tinha que contratar um treinador cascudo, mas trouxe ele. E ele já provou, por A mais B, que ele era o cara mesmo para ser trazido. Só um detalhe, eu queria encerrar essa gravação, não a live do pós-jogo, falando o que eu comentei com o João aqui. O primeiro jogo que João narrou no canto foi Vitória e Volta Redonda. A gente toma 1-0, empata, toma o segundo e perde um pênalti. A chave virou, o portal se fechou, João, de tal forma O mundo rodou, que girou. ele literalmente rodou. Porque hoje a gente faz 1-0, é o contrário, toma um empate e ganha com o gol de pênalti naquela mesma trave. Então, mesmo. agradecer também a João, meu irmão, excelente. Nada, meu Espero irmão. Obrigado. contar com você outras vezes, não só aqui, mas no canal do Pressão do Turbo. Bateu a meta. Faltam 7 inscritos. 7 inscritos para bater a meta. Se bater a meta, 7. Só precisamos. Agora 6. Agora 6. Só precisamos de 6 inscritos. Fale com os seus parentes aí, sua noiva, o namorado, o sogro, a Entre outra sogra. conta. 6%, sabe? 6 inscritos, sabe por quê? Se fizer e acontecer e bater a meta, aí eu estarei aqui no próximo jogo. Vitória e Corinthians. Perfeito. Pra gente utilizar esse pé quente, né? É lógico. Vamos com o pé quente, meu irmão. Vamos com o pé quente. Pelo amor de Deus, e assim a galera falando que você é pé quente. E agora encerrando o corte, mas não a live. Tamo junto, não esquece de apertar no gostei e de se inscrever.